Olá, meu nome é Paulo Santos e eu vou aqui com você em mais um tutorial do Instituto Vocati. Aqui, Líder Mestre 2, como ensinar a Bíblia. É importante que para acompanhar tudo que nós vamos falar e fazer aqui agora, você já esteja com a sua apostila, celular, tablet ou computador abertos. Este curso visa preparar o aluno a elaborar um sermão ou uma aula bíblica de maneira clara, organizada e impactante, a partir de seu estudo bíblico pessoal. Tudo através de uma metodologia orientadora de eficácia comprovada pelos grandes pregadores. Ok, vamos então ver agora qual o propósito do curso Líder Mestre. Capacitar a elaboração de um sermão ou de um plano de aula. Estabelecer uma conexão clara entre a mensagem de Deus, contida em sua palavra, e o sermão ou aula bíblica. Comunicar com clareza e eficiência a mensagem bíblica preparada. E avaliar a consistência de sermões ou aulas de terceiros. Ok, nós vamos falar bastante agora a respeito de pregação expositiva. No Líder Mestre 1, a gente falou um pouco a respeito disso, mas agora a gente vai falar um pouco mais propriamente, né? Na prática, qual é o impacto da pregação expositiva. Vamos lá. A pregação expositiva, ela impacta a sua vida pessoal e também ela impacta a vida das pessoas que ouvirão a sua mensagem. Por que isso? Porque a posição que o expositor tem com relação à sua pregação, ela vai estar diretamente relacionada a saber com a certeza o que o texto diz. O que Deus, quando inspirou o mensageiro, o escritor ou o profeta para falar aquela mensagem, ele tinha algo em mente. Então a ideia é que o estudo que esse expositor vai fazer, ele seja de maneira tão profunda a ponto de saber com certeza o que Deus queria que fosse dito, que isso vai impactar em primeiro lugar a sua própria vida. E é óbvio que uma vez que a mensagem, essa exposição, vai estar ligada diretamente ao que Deus mandou falar, isso também vai impactar as pessoas que ouvirão a sua mensagem. Então, a essência da pregação expositiva, ela tem a ver, em primeiro lugar, com o que da pregação. Então, o que estava escrito no texto? O que foi realmente dito. Então, é claro que isso vai ser usado de uma maneira muito especial por Deus, porque de fato é a palavra dele mesmo que está sendo pregada, né? A ideia do como da pregação. Então, é envolvida aqui agora a ideia do estudo, a ideia do preparo, a ideia do caminho em que a pregação ela vai tomar para que ela possa chegar ao seu alvo, que é de fato falar da mensagem da vontade de Deus. E o porquê da pregação expositiva, para não tomar, não correr risco de que a sua mensagem, a aula ou a sua devocional que ela seja comprometida por algo que de fato Deus não falou que queria, que não era realmente a vontade de Deus quando inspirou a pessoa que a escreveu ou que a gravou. Pois bem, se o pregador ou o expositor ele vai tomar bastante cuidado com aquilo que Deus disse e não com aquilo que disseram sobre o que Deus disse, então ele vai tomar bastante cuidado para que o seu sermão esteja diretamente ligado ao texto. Então sempre a ordem pela qual ele vai trabalhar é do texto para o sermão, nunca ao contrário, certo? Vamos ver como é que isso acontece na prática. Do texto para o sermão. Estude o texto em primeiro lugar. Então, a primeira coisa que esse expositor ele vai tomar cuidado é estudar o texto. Por quê? Normalmente, quando uma pessoa quer falar sobre um tema, ela primeiro pensa no tema e pensa as coisas que ela quer dizer. E aí ela vai para a Bíblia e tenta achar alguma razão, alguma base bíblica, algum versículo que possa confirmar aquilo que ela disse. Então, isso não é uma pregação expositiva, não é uma aula expositiva, não é um sermão expositivo. Então, tudo começa com o estudo do texto. O que o texto diz, como ele diz, por que diz, né? Em segundo lugar, tem que se estruturar esse texto. Então, a ideia de estruturar é onde eles estavam, por que foi dito aquilo, qual que era o próximo passo. Então,
tem que se fazer uma sequência lógica de compreensão do texto, separando por versículos, por momentos, por partes que o próprio texto está se desenvolvendo lá na Bíblia, né? Depois, é preciso definir uma proposição central do texto. Então, essa palavra proposição, ela está traduzida na sua apostila de uma maneira mais adequada, mas a ideia da proposição é a ideia central do texto. É aquilo que o texto fala, é o ensino essencial, aquilo que Deus queria que as pessoas entendessem dentro daquela porção da palavra. Então, é preciso se definir a proposição, qual é a ideia central, o que de fato Deus queria. E aí, então, a gente passa para o quarto ponto, que é defina a conexão com o sermão todo. Então, agora sim, quando você já tem o texto está estudado e estruturado e você já sabe exatamente do que o texto trata, qual que é a essência dele. Então, agora você vai começar a se relacionar com o teu sermão. Então, com aquilo que você estava pensando em dizer, talvez uma necessidade da igreja, do povo daquele instante, você vai aplicar o texto de acordo com essa necessidade, certo? Então, você vai definir agora a proposição central do sermão ou da aula. O que você fez agora há pouco com a proposição, a ideia central, a essência do texto bíblico, agora você vai fazer isso para o sermão. O que exatamente eu quero dizer? Qual é o centro do meu sermão? Qual é a ideia principal, dominante? O que eu quero que as pessoas entendam com esse sermão? A próxima parte é estruturar agora o teu sermão ou tua aula. Então, estruturar é colocar em partes o que precisa ser dito, onde entra o que, tudo agora falando sobre o sermão, certo? Depois, é claro, você vai pregar o sermão. Desta maneira, você tem a forma bem interessante mesmo de estruturar e deixar com que o seu sermão ele tenha uma relação direta com aquilo que a palavra ensina, para que o teu estudo bíblico não seja profundo, mas a entrega do sermão seja fraca. Então, você tem aqui alguns tópicos, você vai ter mais algumas coisas que vão te ajudar bastante a estruturar isso, mas o principal de tudo aqui é, em primeiro lugar, estudar, compreender o texto e depois dispor o seu sermão de uma maneira em que seja também inteligível, tenha começo, meio e fim, né? Muito bem. Então, já que a gente está agora se preocupando um pouquinho mais com a estrutura mesmo do sermão, né? Como que funciona, como que ele vai se desenvolver, então esse é um bom momento para a gente começar. Então, como o nosso interesse agora é estrutura, nós vamos começar falando a respeito do título. Então, o título é necessariamente o nome da pregação, o nome daquilo que você pretende falar. Enquanto que o tema geral é a área que você vai falar, para onde a sua pregação, a sua aula ou a sua mensagem vai caminhar, né? A proposição central traz a ideia central, aquilo que domina, o que Deus deseja que as pessoas aprendam ou entendam a partir da palavra revelada, né? A ponte introdutória é aquilo que faz com que essas três partes, título, tema geral e proposição central, seja linkada, seja relacionada com tudo que você vai falar agora. Normalmente, a ponte introdutória é uma frase, onde você fala na proposição central. Já que Deus espera que seja assim, então vamos ver agora a primeira parte desse texto. Então vamos agora fazer a primeira compreensão, vamos ver o primeiro exemplo, vamos ver o ponto 1. É uma frase que vai ligar essa primeira parte à próxima, ou seja, a transição número 1, né? Essa primeira transição é que faz a ligação e para a sua primeira divisão. A primeira divisão é a primeira... quando você estruturou o texto, você teve algumas formas de dividir o conceito geral, a ideia controladora, em partes. Então, por exemplo, quando Josué entra na Terra Prometida, em primeiro lugar, existe uma decisão das pessoas de entrarem na Terra Prometida, né? Então, a primeira divisão seria falando que é necessário uma decisão proativa segundo a vontade de Deus. Então, o título seria Josué entra na Terra Prometida. Tema geral, fazendo a vontade de Deus e tomando posse daquilo que ele mandou fazer. Proposição central, como Deus espera que as pessoas o obedeçam e cumpram com a sua vontade.
ponte introdutória, uma frase que geralmente vai ficar junto ali fazendo aquela transição, onde você vai falar a primeira divisão, para se fazer a vontade de Deus, para se cumprir com aquilo que Deus mandou. No caso da vida de Josué, em primeiro lugar é preciso tomar uma decisão ativa sobre aquilo que Deus mandou fazer. E aí você tem as subdivisões explicando que ele teve que reunir o povo, que ele e a família dele disseram que iam servir a Deus, então as pessoas devem também conduzir as suas famílias para fazer aquilo que Deus quer, né? A transição de número 2 vai levar para a segunda divisão, que é a segunda forma de se provar que nós devemos fazer aquilo que Deus quer. Né? Seguindo o exemplo aqui que eu estou dando da entrada de Josué com sua família e guiando Israel para dentro da terra prometida. Então, a segunda divisão é a segunda prova. Então, em primeiro lugar, deve entrar com a sua família, tomar uma decisão, e em terceiro, tem que ser prático, tem que caminhar, entrar e fazer exatamente o que Deus mandou. Então, a segunda ideia talvez seja um pouco mais de prática. Em primeiro lugar, toma a decisão, segundo, vai para a prática, caminha, entra e segue as instruções daquilo que Deus está mandando. Então, para isso, você vai ter as subdivisões, né? No caso de Josué, eles entraram na terra, se organizaram e começaram a conquistar segundo as instruções que Deus ia dando. Okay? E aí, então, você volta com a proposição, aquela proposição central. O terceiro ponto, agora você vai reafirmar ele no final. Então, quando nós tomamos uma posição e decidimos fazer a vontade de Deus. E segundo ponto, também nós tomamos uma atitude prática, nós entramos e fazemos e seguimos segundo a instrução de Deus. Então, de fato, nós estamos fazendo a vontade de Deus segundo aquilo que Ele quer. Então, agora a gente reafirma aquela proposição de início. E por último, a gente conclui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre conclusão na frente, mas a conclusão ela está ligada à certeza do que precisamos de fazer segundo a instrução de Deus, ou a instrução do texto, e também com relação à tomada de posição de quem está ouvindo. Tá? Então, mais ou menos, isso aqui é uma estrutura. Eu queria dizer para você que isso aqui não resume todo tipo de pregação, todo tipo de aula, todo tipo de mensagem, mas o que eu queria dar aqui para você é uma forma de caminhar por dentro de uma estrutura que leve o seu sermão a ter bastante lógica. A simples necessidade de ter a transição entre o seu primeiro ponto e o seu segundo já faz com que, se ela for atendida, já faz com que o seu ouvinte entenda bem melhor como que você está indo de um ponto para outro. Você continua com subpontos ou subdivisões defendendo aquilo que você está afirmando lá na proposição central. Okay? E por fim, a gente reafirma essa proposição, essa ideia central e a gente conclui. Palavras-chave para a transição. Então, eu coloquei ali uma coletânea de palavras para inspirar a composição do seu sermão, da sua aula e da sua mensagem. É muito simples isso aqui. Uma simples lida, você já vai entender que essas palavras elas podem achar vários lugares dentro da tua mensagem e vai inspirar você, vai te trazer o pensamento para você poder estruturar bem direitinho, melhor, conforme você quiser a tua mensagem. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre aula bíblica, né? O plano de aula. Então, quando a gente está falando sobre uma aula, lógico que você vai seguir tudo aquilo que já foi dito lá no início, né? A forma como você estrutura a sua aula, o seu sermão, como você estabelece o caminho que você vai tomar de acordo com o seu estudo, com a forma como você se relacionou com o texto. Lembra que a primeira coisa é estudar o texto e depois estruturar o texto. Para isso você vai ter que escrever um pouco, talvez fazer algum gráfico, alguma coisa para você saber qual caminho que o texto está indo, né? Então, em primeiro lugar, você faz isso. Você tem que ter estudado, você já tem que ter passado por todo aquele processo. E aí, então, ao invés de pregar, você vai dar uma aula, certo? Então, vamos lá. É daqui que a gente vai sair. Quando você faz um plano de aula, então, você facilita o avanço da aula em direção ao alvo. Ou seja, a sua aula vai caminhando para seguir e, no final, estabelecer aquela proposição. Então, no começo, a gente fala, olha, essa aula diz respeito a tal coisa. Então, no meio do caminho, eu não vou deixar minha aula perder o alvo. Quando chegar lá no final, todo mundo vai saber que aquilo que eu disse no início realmente foi comprovado.
O plano de aula proporciona economia e maior controle de tempo. Então você consegue até mesmo, segundo as aulas do próprio Vocati, as apostilas, os materiais, você tem controle de tempo também nas aulas, né? Então é muito bom que você acostume a fazer isso. Para se eu tenho 1 hora para dar uma aula, então para cada passo eu sei quanto tempo eu posso gastar e não posso permitir que avance muito sobre aquele planejamento que eu tenho, né? Lembra, professor, de elementos essenciais à aula, por exemplo, materiais, tarefas, avisos, métodos. É muito comum que professores, quando se preparam, eles consigam levar materiais, eles conseguem mostrar objetos, né, coisas desse tipo, repartir em grupos. Ele também consegue colocar métodos diferentes de ensino, ele pode levar um projetor, ele pode levar livros, né? E tudo isso devido a um bom planejamento, né? Ele organiza o tempo do professor e a aula, evitando imprevistos, né? Quando você vai desorganizado, qualquer imprevisto que acontece, por exemplo, o sujeito levou o computador dele e ele esqueceu de checar a bateria. Com 20 minutos de aula, acabou a bateria e ele não tem a aula impressa, ele não tem mais de onde tirar aquela aula. Se ele não estiver muito bem preparado, possivelmente ele vai passar vergonha. Preserva o procedimento da aula em um arquivo para uso futuro. Então, às vezes a gente acha que porque a gente já deu uma aula, já explanamos um tema, a gente não precisa mais de guardar aquilo, né? Então é muito bom que você guarde como uma espécie de arquivo, porque no futuro você pode ter que falar sobre aquele assunto de novo, então você, da forma que você tiver organizado, você também já tem material pronto para não ter que começar tudo do zero, né? Observações sobre o plano de aula. Então, agora são algumas diretrizes bem práticas, bem específicas também, sobre como que você vai lidar com o seu plano de aula. Primeiro deles, você tem que ter um objetivo. Exatamente o que você deseja com a sua aula. Pare e planeje, pense sobre isso. Depois, que tipo de material ou recurso você pode ter ou levar para a tua aula, para a tua sala de aula. Talvez, dentro dessa ideia de material e recurso, talvez você possa, inclusive, escolher o local. O local também é um recurso. Talvez não dentro de uma sala, mas talvez em algum lugar diferente, numa casa, num parque. Captação da atenção do aluno. Então pensa, como que você vai fazer para que o seu aluno fique conectado com aquilo que você quer falar pelo tempo todo? Talvez você tenha que optar por estudo em grupo e cada um dê a resposta da questão ou do que você estiver trabalhando e todos ouçam. Talvez você coloque um vídeo, talvez você coloque uma caracterização, um chapéu, alguma coisa desse tipo que faça com que as pessoas tenham atenção em você. Nessa hora, o professor ele tem que quebrar com algumas barreiras e se preparar, porque a atenção do aluno é fundamental. Sem ela, não existe aula, não tem porquê dar aula, né? A explicação, ou seja, o corpo da lição. Então, é muito importante que você pare e pense e desenvolva para onde vai a tua lição, o que exatamente você quer fazer com a tua explicação do seu texto, né? Planeje bem as atividades. A ideia da atividade é justamente você envolver o aluno ainda mais dentro daquilo que você está querendo ensinar, né? Sempre as atividades são importantes. Revisão e recapitulação. A ideia é você, como o próprio nome já diz, né? A ideia é que você continue batendo naquilo que é o essencial que o seu aluno precisa saber sobre a matéria. A aplicação e desafio final, ajudando o teu aluno a levar o conteúdo para casa, mas de uma maneira prática, para que ele ponha aquilo como um elemento na vida dele para o dia a dia. E também a tarefa após a aula, né? Durante a semana, textos para ler. Hoje em dia, com os recursos de mídia, dá para se fazer muita coisa nos grupos, pelo Facebook, pelo WhatsApp e tantas outras formas de mídia que a gente tem hoje para usar, né? A avaliação aqui não é aquela ideia de prova, né? A ideia de avaliar é como eu posso saber se meus alunos de fato estão aprendendo.
Então, ao invés de fazer uma prova e dar nota para as pessoas com relação às respostas que elas dão, talvez o tempo inteiro testar a compreensão do seu aluno para saber se ele realmente está entendendo aquilo que você está querendo ensinar, né? E por último, os avisos, né? Os avisos são legais porque eles sempre colocam em perspectiva aquilo que o grupo está querendo fazer, as coisas que estão para acontecer. Isso faz parte de uma boa aula também. Ok. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Vocati. Se você quiser saber um pouco mais sobre nossos treinamentos ou recursos, acesse o nosso site. E também não esqueça de curtir a nossa página no Facebook e assim você ajuda com a divulgação deste trabalho. Até o próximo tutorial.